A família da minha mulher está sempre a falar do meu passado, por isso falei do deles. Tenho 30 anos e estou casado há 5 anos com a minha esposa, vamos chamá-la de Rita, 31 anos. Desde o primeiro dia, a família dela nunca gostou de mim. Não nasci num berço de ouro como eles. Cresci numa família humilde. O meu pai era mecânico, a minha mãe fazia limpezas em casas. Já a família da Rita, o pai é dono de várias clínicas dentárias e a mãe é praticamente uma socialite de clube de campo. Já estão a ver o filme, certo? No início, eram amáveis, aquele sorriso falso que nunca chega aos olhos. Mas, quanto mais tempo a Rita e eu estávamos juntos, mais abertamente desprezavam a minha presença. E o passatempo favorito deles? Relembrar, em público, todos os erros que cometi na vida. Perdi o meu primeiro emprego aos 23 anos depois de uma briga numa festa? O pai dela trazia isso sempre à baila em cada Natal. Pelo menos agora já não andas a pancada nos bares, não é, rapaz? Tive de declarar falência depois de um negócio correr mal aos 26? A tia dela fez um brinde num almoço de família a elogiar o que podemos aprender com mais decisões financeiras. E todos riram como se fosse normal. Humilhação após humilhação. E a Rita? Ela ria-se. Ou, pior ainda, às vezes juntava-se à chacota. No início tentei ignorar. Ai amor, eles estão só a brincar, dizia ela, a revirar os olhos. Não sejas tão sensível. Então, engoli. Engoli tudo. Vez após vez. Mas, com o passar dos anos, aquilo começou a moer cá dentro. Ainda mais quando a própria Rita começou a usar o meu passado como arma. Discutíamos sobre coisas normais, tarefas domésticas, contas, e, do nada, ela dizia: se tivesses acabado o curso, talvez fosses melhor a lidar com estas coisas. Cada vez que dizia algo assim, parecia uma facada. E, o mais triste? Eu amava-a. A sério. Achei que era só o estresse, ou a pressão da família dela. Arranjei desculpas para tudo. Demasiadas desculpas. Mas houve uma noite que me abriu os olhos. Foi na véspera de Natal, na casa enorme dos pais dela, chão de mármore, lustres enormes, parecia um palácio. Estava tudo no habitual, risos forçados, olhares de soslaio. E, do nada, o irmão dela, o João, atira. Tu só casaste com a Rita para teres uma vida melhor, não foi? Todos se riram. Incluindo a Rita. Eu forcei um sorriso. Mais uma vez. Mas naquele momento vi a maneira como ela olhou para mim, com aquele sorrisinho de desdém. Nessa noite, já deitados, perguntei-lhe: amor, achas mesmo que eu só casei contigo por interesse? Ela soltou um suspiro e respondeu: vá lá. Não tinhas muitas opções, pois não? Senti-me esmurrado no estômago. Mas, claro, fiz o que sempre fazia, desculpei-a. Estava bêbada, pensei. Não quis dizer isso. Mas depois dessa noite comecei a ver tudo de outra forma. O desprezo nos olhos dela. A forma como me cortava a palavra em jantares. As pequenas correções públicas que me envergonhavam. As piadas sobre o meu passado. De repente percebi, não era só a família dela. A própria Rita já não me respeitava. Ainda assim, continuei a amar. A tentar. Até ao último jantar, o aniversário da mãe dela, onde o primo dela fez questão de dizer, em frente a todos: ainda bem que a Rita teve pena de ti e te salvou da miséria. Senti o sangue gelar nas veias. Nesse dia, decidi. Basta. Se queriam brincar com o meu passado, então eu ia mexer no deles. Ia descobrir tudo. Ia mostrar-lhes que ninguém ali era santo. O que eu não esperava era encontrar algo que me destruísse completamente. A traição da mulher que eu amava. Depois daquele jantar desastroso, tomei uma decisão: não ia ser mais o saco de pancada daquela gente. Se queriam brincar com a minha história, então eu ia mostrar-lhes que eles também tinham muita vergonha escondida. Comecei pelo irmão da Rita, o João,
o tal que fez a piada sobre eu ser um interesseiro. Bastou umas perguntas discretas e umas pesquisas para descobrir que o João tinha sido apanhado 2 vezes pela polícia por conduzir alcoolizado. Em ambas, o pai dele, com os seus amigos influentes, tratou de abafar tudo. Uma delas envolveu ele ter destruído metade da esplanada de uma pastelaria em Oeiras com o carro da mãe. E, adivinhem? Como se nada tivesse acontecido. Continuei a cavar. A prima da Rita, a Carla, sempre pronta a fazer troça da minha antiga falência, estava enterrada em dívidas. Tinha declarado insolvência no ano anterior depois de gastar fortunas em roupas de marca e viagens de luxo para Madeira e Paris. Era tão fácil encontrar podres naquela família que até parecia piada. E então, comecei a olhar para a própria Rita. Não suspeitava de traição nessa altura. Pensava só que podia encontrar algo embaraçoso, sei lá, alguma história de juventude, umas festas mais animadas, qualquer coisa para lhe tirar o ar de superioridade. Comecei a vasculhar fotografias antigas, publicações antigas no Facebook, tags antigas. Mandei mensagem a um colega dela da universidade, um tal de Pedro, só na esperança de descobrir alguma história engraçada. Pois o Pedro não se conteve. Disse-me, sem rodeios: olha, se estás a perguntar se a Rita é fiel, talvez seja boa ideia fazeres um teste de paternidade aos teus futuros filhos. Senti o chão desaparecer debaixo dos pés. Fingi que estava tudo bem, ri-me, desconversei. Mas por dentro? Um pânico frio e cortante. Nessa noite, enquanto a Rita dormia profundamente ao meu lado, eu cometi o erro que nunca pensei cometer. Peguei no telemóvel dela. Eu sei. Errado. Invasão de privacidade. Mas naquele momento, precisava de saber. O que encontrei destruiu-me. Mensagens. Centenas de mensagens. E não eram com um qualquer. Eram com o chefe dela. O mesmo que ela descrevia como insuportável e repulsivo. Troca de mensagens íntimas. Combinações de reuniões secretas que acabavam em hotéis em Lisboa. Comentários que me fizeram querer desaparecer. Mas o pior ainda estava para vir. Num dos chats, encontrei mensagens trocadas entre a Rita e a mãe dela, a Dona Teresa. E a mãe dela sabia de tudo. Sabia da traição. E incentivava. Querida, não sejas tonta. Casaste-te abaixo do que merecias. Tens direito a algum divertimento. Era tudo combinado. Tudo aceite. Senti-me doente. Devolvi o telemóvel ao sítio. Deitei-me ao lado dela, a ouvi-la respirar tranquilamente, enquanto meu mundo inteiro se despedaçava em silêncio. Não dormi. Não comi no dia seguinte. Não sentia raiva ainda, só um vazio gelado a ocupar cada centímetro do meu peito. Mas sabia o que tinha de fazer. Ia confrontá-la. Ia obrigá-la a dizer-me na cara quem ela era realmente. Naquela noite, seria a última noite em que ela me mentiria impunemente. Esperei até depois do jantar. A Rita chegou a casa por volta das 20h30, cheia de sorrisos falsos, atirando as chaves para cima da bancada como se nada se tivesse passado. Deu-me um beijo leve na bochecha. Eu retribuí. Sorri. Fingi. Deixei-a ir tomar banho. Enquanto ela estava no duche, sentei-me à mesa da cozinha, com o telemóvel dela desbloqueado e uma pilha de capturas de ecrã impressas ao meu lado. Quando a Rita voltou, de pijama e cabelo molhado, com aquele ar de inocência fingida, eu já tinha tudo preparado. Precisamos de falar, disse eu, num tom seco. Ela riu-se. Que foi? Estás tão sério? Fiquei em silêncio. O silêncio mais pesado que alguma vez lhe tinha oferecido. Finalmente, sentou-se à minha frente, ajeitando o roupão. Deslizei a pilha de folhas para a frente dela. Explica-me isto. O rosto dela perdeu toda a cor num instante. Primeiro, os olhos arregalaram-se de choque. Depois, vi a transformação, choque, irritação, desdém. Foste vasculhar o meu telemóvel, explodiu ela. Isso é uma falta de respeito. Soltei uma gargalhada amarga, tão crua que até a assustei.
Estás a trair-me, Rita. E estás preocupada com a tua privacidade? Ela cruzou os braços, defensiva. Não é o que parece, disse com voz tremida. Então explica-me, pedi, encostando-me para trás, sem piscar os olhos. Silêncio. Demorou longos segundos até ela abrir a boca. Não foi nada de especial. Foi só uma distração. Tu andavas tão ausente, sempre cansado, e eu senti-me sozinha. Bati com a palma da mão na mesa, fazendo as folhas saltarem. Não me atrevas a culpar-me pelos teus actos. O corpo dela encolheu ligeiramente, mas não cedeu. Aquela arrogância típica dela ainda estava lá. E depois, saiu-lhe a verdadeira Rita. Num tom ácido, disparou. Se fosses metade do homem que o meu chefe é, eu nem precisava de procurar mais nada. Fiquei a olhar para ela. Sem gritar. Sem chorar. Sem fazer escândalo. Só, olhei. A mulher que eu amava, que prometera construir uma vida ao meu lado, agora estava ali, de peito feito, a humilhar-me de frente. Sabes que mais? Continuou, levantando a voz. Fiz-te um favor ao casar contigo. A minha família sempre disse que eras um erro. Cada palavra dela era como uma pedra atirada ao meu peito. Mas algo dentro de mim já tinha morrido naquela noite anterior, no momento em que li aquelas mensagens. És patético, cuspiu. A bisbilhotar como um adolescente inseguro. Não admira que nunca te respeitassem. Levantei-me. Fui ao quarto, peguei num saco de desporto e comecei a enfiar roupa e documentos lá para dentro. Ela seguiu-me, aos gritos. Vais embora? Vais fugir assim? Depois de tudo o que eu fiz por ti. Fechei o fecho do saco, calmamente. Passei por ela, em direção à porta. Ela correu atrás de mim, choramingando. Se saíres por essa porta, nunca mais voltas. Mão na maçaneta, olhei para trás. Sabes que mais, Rita? Tens razão. Nunca mais volto. E saí. Sem drama. Sem olhar para trás. Sem coração. Passei aquela noite no carro, estacionado numa rua calma nos arredores de Lisboa. Não dormi muito. Só fiquei ali, sentado, a ouvir o silêncio. O choque tinha passado. A raiva também. O que ficou foi outra coisa. Desprezo. 2 dias depois de ter saído de casa, a verdadeira tempestade começou. A Rita percebeu que eu não ia voltar. Começou com mensagens. Dezenas de mensagens. Todas diferentes, umas a pedir desculpa, outras a jurar amor eterno, outras a dizer que era só um deslize. Quando viu que eu não respondia, passou para as acusações. Estás a destruir o nosso casamento. Fiz um erro, mas tu também não és perfeito. Se não voltares, eu conto a toda a gente que foste violento comigo. Essa última mensagem gelou-me o sangue. Não porque fosse verdade, claro que não era, mas porque percebi até onde ela estaria disposta a ir para se proteger. A partir desse momento, soube que o nosso casamento já não era apenas uma desilusão. Era uma guerra. Liguei o modo sobrevivência. Desliguei o telemóvel. Parei de verificar redes sociais. Mudei o cartão SIM. Deixei de existir para ela. Fui parar a uma pequena pensão em Setúbal, paga em dinheiro vivo. Quarto minúsculo, cama dura, cheiro a mofo. Mas ali, pelo menos, tinha paz. Durante dias, só vagueei de carro pelas estradas secundárias, sem rumo. Ouvi música antiga. Passei tardes inteiras estacionado à beira do rio, a ver a água correr. Não chorava. Não gritava. Não sentia nada. A única coisa que restava era uma espécie de vazio confortável. Pela primeira vez em anos, ninguém me criticava. Ninguém me diminuía. Eu era só eu. Claro que a Rita não desistiu. Depois dos insultos e das chantagens falharem, começou a orquestrar o teatro público. Publicou nas redes sociais textos vagos, cheios de frases feitas. Às vezes amamos quem não merece. A vida ensina.
A liberdade custa caro, mas vale a pena. Os amigos dela, muitos dos quais eu tinha recebido na nossa casa, servido refeições, tratado como família, aplaudiam. Mereces melhor. És uma guerreira. Força, menina. Era um espetáculo triste. Eu via, mas não reagia. Pela primeira vez, entendi o verdadeiro significado de indiferença. Não me importava se ela chorava. Não me importava se me difamava. Não me importava se o mundo acreditava nela. Ela já não fazia parte da minha vida. Entretanto, a família dela entrou em ação. O pai da Rita ligou-me, indignado. Estás a envergonhar a nossa família. A mãe dela enviou-me uma mensagem melodramática. A Rita está em depressão. Se a amas, volta para casa. Até o irmão dela, o João, teve a lata de me enviar uma mensagem. As mulheres às vezes cometem erros. Aprende a perdoar. Ri-me sozinho no carro ao ler isso. Eles não queriam salvar o casamento. Queriam salvar as aparências. Porque, para eles, não importava a verdade. Importava o que os vizinhos pensavam. Importava que a fotografia de família continuasse perfeita. Respondi apenas uma vez, a mãe da Rita. Podem apagar-me das vossas vidas. Já o fizeram há muito tempo. Depois bloqueei todos os números. Apaguei as redes sociais. E finalmente, senti liberdade. Sem os julgamentos. Sem o desprezo envenenado. Sem a obrigação de provar que era digno. Só eu, o meu carro velho e o som do mar ao fundo. O processo de divórcio começou logo na semana seguinte. Não foi bonito. A Rita tentou de tudo para atrasar. Primeiro, mandou uma carta através de uma advogada a pedir tempo para refletir. Depois, propôs mediação familiar. Depois ainda sugeriu terapia de casal. Mas eu já tinha decidido. Não ia voltar atrás. Instruí o meu advogado com uma frase curta. Quero tudo limpo. Sem discussões. Sem partilhas complicadas. Sem guerra. O que me salvou? Não tínhamos filhos. O que complicou? A Rita achar que tinha direito à metade das minhas poupanças e, pasme-se, a uma pensão de alimentos para manter o seu nível de vida. Nível de vida esse que ela achava merecer enquanto se envolvia com o chefe. A audiência foi marcada para o Tribunal de Família e Menores de Lisboa. No dia, ela apareceu impecavelmente vestida, de olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite toda, provavelmente tinha. Trouxe consigo um batalhão de testemunhas, amigas, primos, até o irmão João. Todos pintaram a história dela. Eu era frio. Eu era distante. Eu não dava atenção suficiente. Eu era, basicamente, o culpado da traição. Sentei-me em silêncio, ao lado do meu advogado, sem reagir. Tinha as provas no meu dossiê. As mensagens. As fotografias. As trocas de favores entre ela e o chefe. Quando o juiz pediu a nossa versão dos factos, o meu advogado apresentou tudo calmamente. O ambiente no tribunal mudou de imediato. Os rostos das testemunhas dela empalideceram. Até o juiz pareceu conter a irritação. No final, o tribunal decidiu. Cada um ficava com o que tinha trazido para o casamento. Nada de pensões. Cada parte pagava os seus próprios honorários. Livre. A Rita saiu furiosa. Gritou no corredor que eu a tinha enganado, que eu era frio, que nunca a tinha amado de verdade. Não respondi. Nem sequer olhei para trás. Sai do tribunal como quem sai da prisão. Respirei o ar fresco da rua como se fosse a primeira vez em anos. Peguei no meu carro, velho, mas meu, e conduzi até a costa da Caparica. Sentei-me na areia, de sapatos e tudo, e vi o mar. Ali, sozinho, percebi. Sobrevivi. Ela tentou destruir-me. A família dela tentou apagar-me. Mas eu continuei de pé. Não com ódio. Não com desejo de vingança. Com indiferença. Semanas depois,
Mudei para um pequeno estúdio em Almada. Cama, secretária, uma cadeira junto à janela. Simplicidade. Liberdade. Recomecei devagar. Atualizei o meu currículo. Inscrevi-me num ginásio local. Voltei a sair com amigos antigos que a Rita me afastara. Deixei de a seguir nas redes sociais. Deixei de querer saber quem era agora o homem da vida dela. Aos poucos, voltei a ser eu. Não a versão moldada para agradar. Não o boneco moldado para caber no mundo dela. Eu. Apenas eu. Os primeiros meses depois do divórcio foram estranhos. Havia dias em que acordava cheio de energia, pronto para conquistar o mundo. E havia dias em que mal conseguia sair da cama. Mas, em todos eles, sentia uma coisa nova: paz. Ninguém a criticar-me. Ninguém a comparar-me. Era só eu, o meu pequeno estúdio em Almada e um futuro por construir. Comecei a reconstruir-me devagar. Reforcei o meu currículo e consegui um novo emprego numa empresa de logística em Lisboa. Voltei a treinar no ginásio. No início mal conseguia levantar meia dúzia de pesos. Redescobri paixões antigas, a música, os livros, as caminhadas pela beira-rio. E aos poucos, sem dar conta, comecei a sorrir de novo. A Rita, claro, tentou entrar em contato algumas vezes. Tentativas disfarçadas, do tipo: vi esta música e lembrei-me de ti. Ainda tenho as tuas coisas aqui. Queres vir buscar? Não respondi. Já tinha ido buscar tudo que era importante no dia em que recuperei a minha dignidade. Com o tempo, as mensagens dela foram ficando mais espaçadas. Um dia, vi por acaso uma foto dela nas redes sociais, num jantar com amigos. Não senti raiva. Não senti tristeza. Não senti nada. E foi nesse momento que percebi. Tinha finalmente ultrapassado. Ela era agora apenas uma lembrança longínqua, como uma fotografia desbotada que já não reconhecemos. Passei a investir em mim. Comecei um curso de especialização em logística. Participei em eventos e conheci pessoas novas. Não procurava relações amorosas. Voltar a gostar de mim foi a tarefa mais difícil e mais recompensadora de todas. Percebi que o problema nunca foi ser pouco para Rita. E, no fundo, não era minha responsabilidade convencê-la. A minha responsabilidade era ser fiel a quem eu era. Respeitar-me. Amar-me. Hoje, olhando para trás, vejo aquele rapaz que entrou de cabeça num casamento sem proteção, sem malícia, cheio de amor verdadeiro. Ele acreditava no melhor das pessoas. Se aprendi alguma coisa com tudo isto foi: nunca mendigar respeito onde ele não existe. Nunca mudar para caber na vida de alguém. Nunca aceitar menos do que aquilo que merecemos. E, sobretudo, perdoar-me. Perdoar-me por ter acreditado. Porque no meio de tanta dor, de tanta humilhação, encontrei o maior tesouro de todos: a minha liberdade.